Olá, senhoras e senhores, aqui estamos nós novamente ao podcast da Neuronutrição, sempre com assuntos maravilhosos e interessantes, né? Eu não vou ficar aqui falando besteira, só falo aquilo que é legal para você. E hoje o assunto é maravilhoso. Nós que estamos assim, pós-40, nós vamos nos identificar, porque hoje a minha convidada maravilhosa é uma médica geriatra, doutora Fernanda Rezende, e ela vai desmistificar um monte de coisa que a gente pensa sobre geriatra, que não é para ficar traumatizado não, viu? Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Palmas para ela! Obrigada, Dani. Um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigada. Gente, olha, maravilhosa. Ela foi num salão fazer a make. Eu tô me sentindo horrível aqui, que eu não fui, eu fiz em casa. Tá? Melhor você ficar super bem, você acorda assim. Eu ainda tive que me produzir para estar aqui com você. Falou. Bom, como falei, doutora Fernanda, ela é geriatra. E o geriatra, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, Fernanda, e pelo que eu vejo, ele vem crescendo dentro da medicina, porque, obviamente, a população está envelhecendo. E a gente está desmistificando um pouco aquela coisa de quando eu preciso ir para um geriatra. Porque a gente pensa no geriatra, quando eu estou com 70 mais, quando eu tenho alguma doença, quando alguma coisa deu errado, eu vou num médico que trabalha já com uma pessoa de mais idade. Né? Então, primeira coisa, quando que a gente tem... Quando? E se for agora, tu me diz que eu já marco a minha Linda, consulta. você já passou da hora. Não tem jeito Não mais. tem jeito mais, você já está atrasada, Dani. Nossa, Na verdade, assim, eu acho que o que é muito bom é que isso está mudando, né? Hoje eu tenho pacientes, eu brinco, dos 30 aos 102 anos, né? Então, realmente, isso tem mudado, graças a Deus, porque a gente sabe que o geriatra é o profissional que cuida do envelhecimento dessa pessoa. E aí a gente tem aquela idade que a gente vai no pediatra, depois no ebiatra, depois a gente vai na ginecologista, a gente mulher, o homem ainda nem foi no uro nessa época, né? E aí, de repente, a gente fala, vou no cardio, vou no endócrino, vou no reumato, para quem que eu vou, né? E a ideia do geriatra é ser aquele médico que cuida de você como um todo. É aquele médico que você vai chamar de seu, né? Que ele vai saber de todas as doenças, tudo que você precisa, quais são os remédios que você usa, quais são os seus sintomas principais. E não é que você não vai poder passar com aquele outro profissional que você já tem vínculo, que você cuida há mais tempo. É que, na verdade, vamos pensar numa orquestra, né? Ele seria o regente dessa orquestra. Então, eu vou dizer para você, Dani, agora, olha, eu preciso que você vá na ginecologista, porque eu já pedi seus exames e tal, mas esse exame mais específico você vai fazer com ela, para o homem, com o urologista. Alguns problemas mais específicos, se for necessário, você vai passar com um especialista, claro, mas eu vou te direcionando. E o geriatra é aquele médico que é legal de conversar com outro profissional, tirar algumas dúvidas, interagir com os outros médicos que você vai e outros profissionais da área da saúde também que você vai. Então, o tratamento fica muito mais dinâmico e muito mais efetivo. E fica, assim, centralizado em você, para a comunicação entre as áreas. Exatamente. Né? A parte hormonal com a parte, sei lá, músculo-esquelética. Você vai olhando para o paciente como um todo. E direcionando esse paciente, assim, isso está adequado, isso não está. Às vezes é possível que o paciente esteja tomando o mesmo medicamento em dose dupla, porque um passou, o outro passou, mas ninguém viu que ele já usava a medicação. Então, quando o geriatra consegue olhar a sua prescrição, tudo que você toma, né? Eu falo, leva a sacolinha com tudo que você toma. E aí, a hora que você vai ver, você fala, mas por que você está tomando 2 magnésios? Por que você está tomando 2 desse? Então, a gente consegue organizar a vida dele, né? E muitas vezes, Dani, ele toma suplemento e ele não acha que é remédio, né? Sim. Então, ele fala, o da pressão, do diabetes, acabou. E aí, você toma vitamina? Ah, eu tomo. Mas vitamina também é remédio, né? A gente precisa saber tudo que ele está tomando. Sim, fitoterápicos, às vezes tudo. É natural e às vezes tem interação a ginkgo biloba, daí a ginkgo biloba é um AS, né? A gente sabe que isso não pode, aumenta o risco de sangramento. Então, a gente tem esse olhar mais apurado para esse tipo de situação. Porque, a partir de uma certa idade, assim, os parâmetros laboratoriais são diferentes. São. Né? Digamos, eu vou atender uma pessoa de 30 anos. Isso. O quanto eu espero para glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, é diferente de uma pessoa já com mais idade. Exato. Então, por isso que não é um clínico geral, é um geriatra que vai ter um outro olhar sobre
a saúde integral daquela pessoa. É outra expectativa, né, Eu Fernanda? acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente não é um clínico geral que gosta de atender idoso. Muitas vezes eu ouço isso. Eu passo com um clínico, mas ele é praticamente um geriatra, porque ele adora atender idoso. Adorar atender idoso é muito bom. Você precisa gostar, né? De atender. Exato. Mas não é que você saiba atender aquela pessoa. A gente tem toda uma residência, uma especialização para poder chegar nesses atendimentos mais individualizados. Por exemplo, dos níveis que você está falando. A gente sabe que tratar uma pessoa com 30, os níveis são de adulto jovem, né? Agora, já com 70, isso já vai mudando. A gente já vai ficando mais permissivo. E não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente precisa disso. Eu não posso deixar um idoso de 85 anos com uma hemoglobina glicada baixa, que eu deixaria um de 30, né? Porque ele precisa desse açúcar, dessa glicose no cérebro para não morrer neurônio. Então, eu vou deixar 8, 8,5, vou deixar. E os endócrinos que lidam com o idoso, eles super entendem a gente e apoiam. Agora, se você vai num médico que atende muito mais só pessoas jovens ou que não tenha se especializado nisso, vai falar que é absurdo, ela é louca, né? Alguns cardiologistas brigam com o idoso, porque eu tiro a metformina, tá com a B12 baixa, hemoglobina glicada baixa, daí o cardio fala, ela é louca, ela quer te matar. Não quero, eu quero que viva mais. Eu preciso que ele viva mais, né? Eu gosto que ele viva mais. Sim, tem outra forma de interpretar os exames de sangue. Exatamente. Outra referência. Outra referência, né? A pressão também, quando a gente pensa numa pressão boa. Se eu perguntar para você, Dani, qual que é a sua pressão boa? A maioria das pessoas fala, 12/8 é ótima. Nem para todo mundo, né? No idoso, uma pressão 12/8 aumenta a mortalidade, se ele tiver mais que 85 anos. Então, eu vou deixar 14/9? Sim, os estudos mostram isso. Essa pessoa vai ter melhor fluxo de sangue no cérebro com 14/9. Então, me ligam com 16/9, tá ótimo. Agora, 10/6 eu já fico apavorada, porque ele vai cair. E aí, toda aquela consequência daquele idoso que cai, que fratura fêmur, que fica acamado. Então, a gente tem que ter esse olhar bem mais criterioso para esses valores. Eu também, na minha especialidade, como nutricionista, eu percebo que a alimentação, ela também vai indo para um rumo que é diferente do que deveria. Então, quando prescrever uma dieta para uma pessoa de 30, 40 anos, é uma coisa. Para prescrever uma dieta para um idoso, são outras referências. Sim. De caloria, de proteína, de carboidrato, de gordura, de minerais, vitaminas. Então, é bem específico. E é um grande desafio, né, Dani? Exatamente, porque é o contrário do que observa em casa. Porque o adulto jovem, você falar para ele comer proteína, ele vai super feliz, né? Ele consegue fazer, ele leva no potinho dele e tudo. O idoso é muito difícil, ele não consegue aquela quantidade que a gente precisa. E por isso que é tão importante esse acompanhamento com a nutrição junto, né? Sim. Porque precisa adequar essa dieta, precisa dos suplementos, porque ele realmente não consegue. A quantidade é muito grande, né? Sim, exatamente. E a gente, ainda bem que temos os suplementos para adequar. Exatamente. Porque a família automaticamente, Fernanda, ela começa a dar sopa, vitamina, shake, suco, vai tudo indo muito pro pastoso. E esse idoso não gosta disso, né? A gente não pode esquecer quem ele era, né? Então, a referência dele. É claro que se a gente tem um processo de disfagia, a gente consegue até adaptar os sabores para aquele paciente, mesmo numa dieta pastosa. Mas essas sopas que normalmente eles fazem, é tudo batido junto, não dá para sentir o paladar, né? A gente sabe que já tem essa alteração fisiológica, a gente vai perdendo o paladar. Então, ele já vai querendo comer menos. E aí, ainda a comida não é bonita, não é apetitosa, não tem um cheiro agradável. Come sozinho, né? Muitas vezes a gente vê isso. O meu pai come antes porque ele faz muita bagunça para comer. E aí, depois a gente come. Isso é muito ruim, né? Porque ele perde aquela socialização de comer com todo mundo na mesa. É muito difícil isso. E a mastigação também fica em segundo plano, né? Porque precisa estimular a mastigação. Exato. Mas, porque é mais trabalhoso, vão facilitando indo para o pastoso. Cuidar de um idoso, ainda mais um idoso frágil, né? Que já é com dificuldade para mastigar, para se locomover, é muito mais difícil.
né? E aí as pessoas começam a fazer esses truques de deixar pastoso, de dar na boca, para facilitar o cuidado. Mas, infelizmente, isso só prejudica. Porque se ele começar a comer só pastoso, ele vai esquecer como mastiga, ele vai começar a engasgar mais ainda, ele vai ficar mais acamado. E é uma cascata, né? De coisas que vão só prejudicar a saúde dele. Perde o prazer. Perde o sentido, né? Isso. E o idoso também, ele é muito protegido, né? A gente estava falando isso antes. Não carrega caixa, o casaco não tira sozinho, vai ali fazer uma coisa, sei lá, né? Uma atividade que demande um pouquinho mais de esforço físico. Não, vamos poupá-lo, preservá-lo, porque ele vai se machucar. Se ele não fizer nada, aí é que ele vai se machucar mesmo, né? Então, exato. Tem que deixar passar um trabalhinho, né, Fernanda? Exatamente. A gente até riu do exemplo, né? Isso. Que foi um paciente ontem no consultório. E esse paciente, eu pedi para ele tirar o casaco, estava frio, para medir a pressão. E a cuidadora já levantou para poder tirar. Eu falei, não tira. E a filha olhou como assim, né? Ela não vai fazer o trabalho dela? Daí eu falei, não. Você tira o casaco dele em casa? Não é para tirar. Porque não é que essa cuidadora está cuidando mal. Na verdade, esse excesso de zelo com o paciente, esse cuidado excessivo deles, prejudica. O idoso tem que fazer suas atividades, senão ele esquece como faz. E aí eu disse para ela, de jeito nenhum. Ele que tem que tirar o casaco, ele que tem que escolher a roupa que ele vai pôr, ele que tem que colocar. Tomar banho, você pode supervisionar, mas enquanto ele pode, deixa que ele tome sozinho, se esfregue. Você consegue um ambiente protegido, mais bem adaptado para esse paciente, mas não deixar ele deixar de ter essa função, essa autonomia e você fazer por ele. É muito pior. Sim. Né? Porque tanto do ponto de vista cognitivo, isso vai gerando menos estímulos cognitivos. Muito menos. E a musculatura. Exato. A sarcopenia, essa perda de massa magra, ela vai assim, ladeira abaixo, né, Fernanda? Essa já vai ladeira abaixo desde os 35, né, amiga? É por isso que a gente malha, uma hipnose criatina, né? Já modulada, né? Para poder dar conta, né? Com 70 eu vou estar igual faz com a nossa poupança, né? Igual de colágeno. Exatamente. Laser, malhação para poupança de músculo. Exatamente. E é bem isso mesmo, né, Dani? A gente sabe que a gente começa essa perda de massa, que é a sarcopenia. A gente já começa ali com 35 anos. A gente, mulher na menopausa, então isso, né? Não sei. Não sabemos. Já desce uma ladeira. E aí a gente tem que correr atrás mesmo, porque dependendo a quantidade de proteína que você come e o exercício que você faz, se não é um exercício adequado, você nem mantém, né? Porque com exercício adequado a gente praticamente mantém, não é nem ganhar. E daí, se você não piora. faz... Exatamente. E se não faz e não come proteína adequada... Aí que piora tudo, né? Tanto que um dos ajustes, né, de dieta para idoso é a frequência, né, o espaçamento entre os consumos de proteína. Porque com a idade nós vamos tendo que fazer com que o consumo de proteína fique mais frequente. Exato. Eu fiz um almoço com proteína e vou fazer um jantar com proteína no meio da tarde, não tem. Para o idoso tem um impacto grande. Exato. E auxilia, né, em aumentar a velocidade de perda de massa magra. Uhum. E eu explico muito, porque às vezes o idoso, ou todo mundo, né? De tarde eu lanchei uma banana, eu tomei um suco. Eles fazem muito isso. E eu falei, cadê a proteína daqui? Exato. Ah, não tem, porque eu não gosto. A gente vai usar, vamos comer um ovo. Não quero um iogurte, não quero. Então, vamos colocar uma proteína em pó. Exato. A gente vai ter que consumir alguma proteína de alguma forma. Exato. Seja comida ou seja suplementação. Vai ter que aparecer. Exato. E aí, quando você explica, eles ficam um pouco mais, assim, conscientes, preocupados o que eu costumo fazer, e eu acho que essa é a diferença, né? Por que a consulta do geriatra ela é tão extensa, né, Dani? A gente vê da cabeça aos pés. Então, a gente vê essa parte cognitiva, vê tudo isso, mas a gente olha muito essa parte nutricional junto, né? E eu faço essa conta para ele. Então, se a gente tem que ter 1,2 gramas de proteína por quilo, quanto o senhor pesa? Vamos pensar aqui? Aí eu pego uma tabela, mostro, olha, um bife tem isso, um frango tem isso, um grão de bico, um tofu. Então, vamos lá, quanto que a gente comeu aqui? E, normalmente, chega a 50% da necessidade diária. E aí, quando você mostra, então, o suplemento vai dar mais isso, mais aquilo, daí eles entendem. Falam, agora entendi por que eu tenho que comer isso, né? Porque eles acham assim, não vou tomar esse negócio, esse pó doce. Eu nem malho, para que eu vou tomar isso? E essa questão do nem malho, a gente também tem que pegar no pé, né? Porque
para mim, assim, entrou lá no consultório, tem que malhar, né? Porque isso aí não é, Dani, para a estética desse paciente. É para essa poupança que a gente está falando. Para a qualidade de vida dele. Para ele continuar autônomo, né? Tem estudos provando isso. Depois dos 80 anos, quem vai chegar aqui na cadeira de rodas e quem vai chegar andando. E quem vai chegar andando, a maior chance é o que faz atividade física, que sempre fez, né? O hábito, você continuar fazendo. Sempre fiz e vou manter. E não é um exercício físico extenuante que você precisa, né? Você fazendo um exercício moderado, 150, 300 minutos por semana, que é o que é preconizado, é o ideal. Então, são 3 dias de musculação de 50 minutos, né? Isso é o ideal para essa pessoa. Mas, Fernanda, eu não gosto. Mas não tem que gostar, né, Dani? Porque um monte de coisa que eu não gosto, eu tenho um monte de coisa que a gente não gosta, a gente faz. E isso é para a saúde, né? E depois de um tempo, a gente sabe que ele vai gostar. Então, o resultado vem. Exato. Inclusive, tem estudos que fazem associação de massa muscular de membros inferiores e aumento de risco de desenvolvimento de Alzheimer. Ou demência. Exato. Né? A velocidade da passada, a segurança da pisada também tem uma associação com a cognição. Exato. Né? A gente faz o teste de rastreio cognitivo no consultório, o Altoida, um teste de inteligência artificial, e ele consegue analisar a precisão da sua pisada, a marcha, que tem associação com a questão cognitiva. Exatamente. Isso já é bem estabelecido, né? Quanto mais a gente olha para essa parte de atividade física, a gente sabe que é um carro-chefe para você diminuir a sua chance de ter demência, o Alzheimer, né? Que todo mundo tem tanto medo. E eu acho que é muito importante isso. Eu tenho medo de ter Alzheimer. Isso eu escuto todo dia, você também deve ouvir. Por quê? Então o que a gente faz para isso? O que você está fazendo para evitar isso? Né? Muitas vezes as pessoas querem isso. Eu quero uma vitamina, eu quero um suplemento, um remédio que não deixe que eu tenha Alzheimer, porque alguém na família tem. E não tem remédio, né? O que tem é um conjunto de coisas. É você comer bem, fazer atividade física, estimular seu cérebro, estar perto das pessoas, socialização. É um conjunto de coisas mesmo, para você evitar que isso aconteça. Estudar bastante, né? Exatamente. Quanto mais a gente estuda, desafia o cérebro, vamos fazer coisa nova, né? Então, por isso que eu faço crochê. Isso, é por isso que a gente está sempre na festa, no show, a gente vai. Não temos que ficar parados, né? Exato. Porque é isso, a nossa cabeça, quando a gente se sente idoso e começa a perceber que eu sou idoso, então eu vou ter uma limitação, eu tenho limitação porque eu sou idoso, eu acho que já é o caminho que está indo para o lado errado. Né? Tem essa associação de eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou fazer tal esporte, eu não vou entrar na faculdade. Isso. Porque eu sou idoso. Não, é justamente porque você é idoso que aí você precisa aumentar a variedade de estímulos. Exato. E é aquilo, né? Ai, Fernanda, eu não tô na melhor idade. Que porcaria de falar isso, que é a melhor idade. É a idade que você tem o tempo para você fazer suas coisas. Mas a gente hoje poderia, né? A gente gostaria de ir todo dia na academia, de encontrar as amigas, almoçar. A gente tem tanta coisa que a gente poderia fazer com a nossa idade, a gente não consegue, porque a gente está na idade de trabalho. Mas depois, nessa idade, se você fez uma poupança, então usou, é o que eu disse, 50 minutos dos 24 horas que você tem do dia para fazer uma atividade, para cuidar de você, para meditar, para fazer alguma coisa para um envelhecimento saudável, adequado, você vai chegar na melhor idade, com tempo e com disposição para usufruir, né, dela. Exatamente. E a gente está envelhecendo. Então, hoje, os idosos de 70, 80 anos, a gente não tem que ter como referência a nossa avó, a nossa mãe. Exato. A expectativa nossa de vida está muito maior, né? Exatamente. Então, cada vez mais. Então, antigamente, uma pessoa de 50, ela já era considerada idosa, né? Era considerada uma pessoa velha. Tá rolando aí um meme no Instagram dos programas do Silvio Santos. Adoro, gente. Sei lá, qual é a sua idade? 25. Parece que tem 60. Exatamente. A menina, assim, cara de 40, tem 18. Eu, como? Como? Então, é outra referência. Isso anos 80, anos 90. Sim. A gente tem que ressignificar
o que é ser idoso. Exatamente. Né? Mulheres de 60 anos, você jamais diria que tem 60 anos, porque são extremamente ativas, bem cuidadas. Exatamente, né? E é construído isso desde sempre, né? Exato, Fernanda? isso não é da noite para o dia, né? Então, isso é um processo que você vai adquirindo, que você vai se cuidando. E aí, no futuro, você só colhe bons frutos disso. Exatamente. Por isso tem que puxar ferro. Exato, tem que puxar ferro. Vida fitness. É o que a gente fala. As pessoas falam, mas hidroginástica adianta? Claro que adianta. Andar adianta? Adianta. Mas se a gente está falando do que é o padrão ouro, o que realmente muda, né? É puxar ferro. É realmente fazer exercício de força. Então, os outros, eles podem complementar. Mas sem o exercício de força, a gente sabe que não vai ter um resultado tão bom. Completo, né? Exato. Outra coisa também que muda muito com o passar dos anos é a nossa microbiota intestinal. Né? Sim. Criança, bebê, adulto, o idoso ele vai tendo uma redução da diversidade bacteriana intestinal. Então, se tinha um número X de bactérias habitando, ou micro-organismos habitando o intestino, a partir de uma certa idade, enfim, ao longo dos anos, essa diversidade vai reduzindo. Certo. Isso é ruim porque acaba prejudicando outros sistemas, né? O Sim. sistema hormonal, o endócrino, o sistema digestivo e também o cérebro, esse eixo intestino-cérebro. E eu sempre falo, à medida que a sua idade avança, a sua diversidade de alimentos que você consome também tem que aumentar. Porque quanto maior variedade de alimentos, maior a diversidade bacteriana intestinal. E aí a gente cai numa outra coisa muito comum no idoso, que é a monotonia. Ele toma vitamina, ele toma o suco, ele toma a sopa. Sempre o mesmo, né? Isso. Primeiro que a quantidade de fibra já fica restrita. Às vezes é peneirado, coado, triturado. E é repetitivo. Gente, se tem uma coisa que acaba com a nossa diversidade bacteriana intestinal, é você repetir sempre o mesmo alimento. E até num outro podcast que eu fui, eu falei isso. Vamos parar de comer sempre a mesma coisa. Aí os haters adoram que a gente fale isso, né? Por quê? Você acha que é fácil? Só comprar arroz e feijão já é caro. E eu falei, não é para ficar indo lá no mercado e comprar as especiarias da Índia, da Indonésia. É a banana, é o mamão, é a maçã, é a mexerica, é a uva, é o chuchu, é a abobrinha, é a batata, é a cenoura. Compra um pouquinho de cada, né? E vai Isso, diversificando. É o simples. É. Né? É um azeite, é uma castanha, é uma semente, é uma aveia, é um iogurte integral. Não é para você ficar colocando comida difícil, diferente. É pegar o básico e revezar. Exato. Porque tem gente que compra sempre a salada mesma, a fruta, só duas. Isso. Mudem, não é para ser caro, não é para ser complexo. E tempero também vale. Orégano, manjericão, faz uma hortinha em casa. Cúrcuma maravilhosa, gengibre. Isso. As folhas, mistura. Ok, faz um suco, muda o tipo de folha que está no suco. Isso. Mas diversifique. E isso é tão difícil, porque às vezes o idoso ele fica com a cuidadora faz as compras. Já não tem, ele mesmo já não tem mais aquela autonomia de ir no supermercado e comprar. De falar o que quer, né? Hoje eu queria comer tal coisa, né? Exatamente. Vão naquilo que ele aceitou melhor, então vai repetir aquilo todo dia. Isso, é polenta, daí é polenta a semana inteira. É macarrão a semana inteira. Exatamente. Né? Então, é algo que é bem comum, mas é muito ruim. E que o legal, quando a gente tem essa troca com a nutrição, né? Quando eu encaminho os pacientes para você, aí eles saem com cardápio, a cuidadora é orientada. Então, tem um cardápio semanal, essa diversificação de coisas para eles, de cores, né? Isso. É super legal. Ele sentar na mesa, você montar uma mesa para você comer. Então, tudo isso faz a diferença, né? Porque a gente sabe que ele já não tem tanto apetite. Tem alteração da dentição. E ainda é uma coisa monótona, sem gosto, sem sabor, e sem companhia, aí vai ficar difícil. Aí, né? Aí não tem orexígeno que ajude. Não, né? O comer deixou de ser um prazer. Exato. E outra coisa também é que, com o passar dos anos, a eficiência digestiva cai, né? A produção de enzimas digestivas, gástricas, intestinais, biliares, enfim, pancreáticas. Então, o alimento já não é mais tão bem processado pelo sistema digestivo. Sim. E é comum que não seja tão bem absorvido, às vezes gere mais gases, um pouco mais de dispepsia. E aí a gente também pode pensar em organizar a dieta de forma que auxilie no processo digestivo, ou até mesmo repor enzimas digestivas. Exato. Não exagerar na quantidade de fibra, porque às vezes eu vejo, disseram que chia faz bem, aí taca 3 pasadas de chia. Gente, ficou um cimento aquele negócio. Como é que faz a digestão daquilo? Então, nem tudo que é bom
é porque é bom que você vai errar na mão. Então, é bom na quantidade certa. E tem que levar em consideração que o sistema digestivo de um idoso não é o mesmo de uma pessoa jovem. Por isso, até a dosagem da proteína é diferente. O tipo de proteína, às vezes nós usamos proteínas de mais fácil digestibilidade, proteínas mais leves, digamos assim. Ou a retira lactose. Enfim, cada um tem a sua especificidade, mas a gente precisa ajustar e entender que a digestão dele não é a mesma coisa. A microbiota intestinal não é a mesma coisa. Muda mesmo, né? Então, precisa ser muito individualizado esse cuidado desse idoso, né? Exatamente. E, Fernanda, qual você acha que é o ponto fraco do idoso? Assim, aquilo que ou eles referem na consulta que estão percebendo que não está muito bem, ou que você observa. Geralmente, Daniele, é a memória, ou é a parte digestiva, ou é o sono, ou é a musculatura. O que é ruim? O que eu vejo, Dani, é assim, as pessoas, normalmente, quando é um idoso que procura o geriatra, a maior parte das queixas eu tô esquecido. Né? A cognição. Então, minha memória tá fraca, e aí eu vim por isso, meu filho achou... Hoje, na verdade, a gente tá tendo pessoas desde 30 anos já falando sobre isso, né? Com 18 já tá reclamando. Que não o meu filho de 12 já reclama. Mas, por isso que eu tirei nota baixa na exatamente, prova, mãe. Eu já tô com perda de memória. Mas a questão é essa, né? A gente, no mais jovem, a gente tem visto uma série de coisas. Depois do Covid, realmente, a gente percebeu uma piora cognitiva em muitas pessoas, mas tem também a nossa vida corrida, né? Mas no idoso, essa queixa é muito frequente. Então, eu estou começando a esquecer. E, esqueceu, então é normal, é pela idade, né? Um idoso de 75 anos, mãe, é pela idade. Não, não é pela idade, né? Todo esquecimento, ele tem que ser investigado. Tá? Independente do grau desse esquecimento, do que provocou, ele precisa ser identificado, porque quanto mais cedo a gente faz um diagnóstico, seja um transtorno cognitivo leve, que não é uma demência ainda, ou uma demência, é muito melhor a gente tratar numa fase leve do que você já ter a doença completamente instalada, né? E aí é muito comum chegarem e falarem isso, Fernanda, então meu pai está esquecido, ele está repetitivo, ele se perdeu, ele fez umas compras inadequadas. E aí, então, a gente faz uma avaliação bem completa dessa cognição. Primeiro pela anamnese, né? Então, quanto tempo que isso começou? Porque se foi coisa de uma semana, um mês, isso pode ser um delírio, isso pode ser uma infecção urinária, isso pode ser uma pneumonia, pode ser uma série de coisas que não exatamente uma demência. Mas se começou há um pouco mais de 6 meses, e isso normalmente começou, porque as pessoas vão, isso não, depois a gente vê, né? A gente faz uma anamnese para saber, então, como que tipo de queixa que esse paciente traz, o impacto disso na vida dessa pessoa, né? Então, ele trabalha, ele deixou alguma coisa no trabalho sem fazer, ele se confundiu com alguma planilha, ele deixou de atender um cliente, por exemplo, né? Se é um professor, ele fez alguma informação errada. Então, isso pode acontecer, né? E depois a gente aplica alguns testes de rastreio cognitivo. Eu deixo muito claro, isso aqui não faz diagnóstico, isso aqui é só para mim, para eu ter uma ideia de como está a sua memória. E aí você pode aplicar o MoCA ou mesmo o Minimenta, o relógio, o teste do relógio, fluência verbal, as escalas de depressão. A gente faz uma avaliação bem global dessa questão cognitiva. Em alguns pacientes, dá dúvida se a gente realmente está ali com um paciente com demência ou ainda não, né? E aí eu posso precisar da ajuda da doutora Juliana Orri, né? Graças a Deus, ela está ali na sala do lado, né? Igual você, graças a Deus. Facilita a vida. Facilita a vida. E aí a gente pede uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação feita por pessoas especializadas nesse teste e que ela é mais extensa. São 4 a 5 encontros, daí é bem mais elaborada para avaliar vários domínios. E depois a gente pede também alguns exames de sangue e exame de imagem da cabeça, né? Para a gente ver se tem alguma alteração. Tudo isso desses exames laboratoriais e de imagem da cabeça, eu não estou fazendo isso para vir um laudo, paciente com Alzheimer. Não existe isso, né? Até a gente tem algo mais moderno hoje, o PET amiloide e a pesquisa, né, da proteína tau e beta-amiloide no sangue, mas isso está muito caro ainda, né? Não é uma coisa que a gente consegue fazer para todo mundo, a gente guarda para alguns casos bem restritos.
Então, eu faço isso para procurar causas que sejam potencialmente irreversíveis. Como assim? Às vezes é uma vitamina B12, que vem 50 de vitamina B12. Você não tem como ter memória com vitamina B12 tão baixa. Às vezes é uma tireoide, né? Que você pega uma tireoide TSH de 30. Então, é um hipotireoidismo imitando um quadro de demência. Às vezes é depressão, né? E aí esse paciente precisa tratar isso para a cognição melhorar. Uma função renal, função hepática. Então, todo esse rastreio a gente faz. E até doenças infecciosas, sífilis, HIV, tudo isso a gente pesquisa. E nos exames de imagem, a gente procura... O ideal é uma ressonância, né? Mas quem não pode fazer, a gente pede uma tomografia, porque a ressonância dá para ver o tamanho do hipocampo desse paciente, se ele tem muita isquemia, a microangiopatia que vem no laudo, se ele já teve algum AVC, se tem algum tumor. Eu já tive caso que era queixa de memória e a gente descobriu um tumor, né? Então, a gente tem que... Ou a hidrocefalia de pressão normal. Então, a gente tem que ver se tem alguma causa que eu possa reverter. Né? E iniciar o tratamento o mais precocemente possível. E o tratamento da demência, Dani, a gente sabe que ele não é só o médico, né? Na verdade, o médico faz muito pouco, porque a gente tem muito pouco remédio para tratar a demência, né? Também tem vários suplementos. Exatamente, porque de remédio mesmo a gente tem 2 classes, ponto. Né? E aí a gente tem a ajuda de vocês, que daí tem os suplementos, tem a ajuda das terapeutas ocupacionais, das psicólogas, toda essa equipe multi, né, para poder manter essa cognição desse paciente, porque a parte do remédio realmente deixa a desejar, né? Porque o medicamento, ele não atua sobre o metabolismo do neurônio, né? Então, pensem que Exatamente. que esse neurônio consiga armazenar informações na região do hipocampo, esse neurônio tem que receber, né, uma boa perfusão sanguínea. Ele tem que ter energia, ATP, então ele tem que ter uma mitocôndria que funcione bem. Ele tem que produzir o neurotransmissor. Ele precisa estar conectado, os neurônios precisam ter densidade sináptica. Eu preciso ter uma membrana neuronal bem composta. Exato. Então, a parte da bioquímica, fisiologia cerebral, ela demanda muito nutriente. Exato. Ou uma baixa produção de dopamina, que está associada também muito com a memória. Sim. Elas são, normalmente as demências são, né, por baixa dela também, dopamina, né? acetilcolina, norepinefrina. Sim. Eu preciso de ferro para sintetizar, eu preciso de metilfolato, eu preciso de B12, eu preciso de complexo B. Então, como que o neurônio vai produzir aquela substância que é fundamental para a memória, se ele não tem a matéria-prima? Exato. Ou se o neurônio não chega até a região da memória porque não tem sinapse, eles não estão conectados. Então, são muitas etapas que a gente precisa, no mínimo, suprir a demanda neuronal. Exato. Né? E isso é muito comum. Outra coisa muito comum, Fernanda, isso, na verdade, hoje é campeão no consultório. As queixas cognitivas de pessoas por volta de 40 anos que começam, sim, a achar que eu estou menos atenta, eu não consigo focar, eu não consigo produzir, eu esqueci onde eu coloquei a chave. Isso, infelizmente, pode ser resultado de um processo de morte de neurônios que você provocou ao longo da vida. Então, o nosso estilo de vida, ele acelera a morte de neurônios. Claro. E aí você faz uma imagem e você vê que o cérebro da pessoa está menor do que o esperado para a idade. Para a idade dela. Ela tem uma doença, ela não tem uma doença. Ela fez com que os neurônios morressem numa velocidade acelerada, por conta do estilo de vida. Exato. Então, um organismo inflamado, um organismo que tem, né, um processo inflamatório, não importa de onde seja. Sim. Leaky gut, doença autoimune, obesidade, se inflama o corpo, vai gerar uma neuroinflamação. Exato. E na neuroinflamação, os neurônios morrem. Então, a entrada excessiva de cálcio no neurônio. E aí, isso não é um processo patológico, assim, não é uma doença, não tem um diagnóstico. É uma neurodegeneração induzida pelo nosso estilo de vida. Exato. E a gente está com um estilo de vida muito ruim, desde a infância. Exatamente. Desde a infância. Então, eu me preocupo como é que está a neurogênese dessas crianças. O processo, né, até o final da adolescência já está errado. Exato. A poda neural, que acontece ali nos 20 e poucos anos. Não sei se ela está direita também. E aí, depois, é só ladeira abaixo. Exatamente. E aí, a gente tem, sim, muito comprometimento cognitivo sem o nome de um diagnóstico. Você não vai dar um nome para aquilo, não tem nada errado. Você matou, eu digo, o serial killer, né? É o estilo de vida. É o estilo de vida. Isso, por isso que hoje
quando a gente sabe que a pessoa tem um processo inflamatório, a gente trabalha muito a dieta e a suplementação para diminuir a neuroinflamação. Exato. E um dos processos é diminuir a entrada de cálcio no neurônio, que é justamente um dos nutrientes que faz isso é o magnésio. Sim. Por isso o efeito neuroprotetor. Protetor. Mas tem um monte de coisa, antioxidantes fazem isso. Sim. E aí a gente soma tudo na Exato. dieta ou na suplementação. Exato, exato. E é possível, né? A gente colocar uma dieta menos inflamatória para esse paciente, né? E eu sempre acho assim, cada um fazendo o seu papel. Então, o médico orienta até aqui, daqui ele vai passar para a nutricionista, que vai orientar isso, o psicólogo que vai fazer a parte dele. Então, todo mundo tem um papel extremamente importante nesse cuidado, né? Exato. O cuidado, não só do idoso, mas do idoso em especial, ele é multiprofissional e tem que ser interprofissional, né? A gente tem que interdisciplinar, né? A gente tem que falar. A gente se xinga dos bastidores. Exato. Não, mentira. A gente combina. Exato, a gente tem que ligar e falar, Dani, o que você fez com essa aqui? Tá louca, que vitamina B12 é essa? Exatamente. Falando em B12, né? Eu tenho o ranço do padrão de referência do laboratório, né? B12, gente, o organismo usa muita B12. O cérebro usa B12 absurdo. Absurdo. E aí chega lá uns 200 e o laboratório fala que tá ok. Tá bom. Tá ok esse tanto de vitamina B12, doutora Fernanda? Não. E a vitamina D também é outra que eu tenho ranço. Porque o que acontece é isso, né? A vitamina B12 é extremamente importante para tudo isso que você já comentou e eu também. E aí, se você olhar no laboratório, 300 é o valor de referência máximo. E a gente quer começar a falar dela em 700, porque realmente o valor não tá adequado, né? Porque o valor do laboratório é a média do que as pessoas apresentam. Exatamente. Mas não, a pessoa tão ruim, não tá boa a média. Não tá boa a média delas. Elas estão no vermelho, né? Não passaram de ano. Isso. Então, realmente, a gente precisa deixar uma dosagem um pouco maior. É difícil, né, Dani? Porque os medicamentos, eles costumam ser muito caros. E a gente sabe que esse idoso não toma só esse remédio, né? Ele tem outras questões mais, e ele é aposentado muitas vezes, né? Não tem um recurso tão grande para poder dar conta de toda aquela prescrição. Mas que é muito importante, e é uma das coisas que a gente sabe, tem evidência para dor, tem evidência para cognição, a B12, para disposição, para várias questões que trazem qualidade de vida, né? Então, eu peço com muita frequência e reponho se precisa desse paciente, né? Se ele precisa dessa reposição, sim. Isso. É muito comum as pessoas irem para mim falando assim, Fernanda, vem aqui para tomar umas vitaminas, né? Você prescreve vitaminas? Não é essa a função do geriatra, né? Assim, a gente enxerga isso como eu reponho o que está faltando, né? Eu não reponho aleatoriamente. E nem peço uma série de coisas que outras especialidades até pedem, porque a gente foca muito nessa parte mais específica. E aí tem outras especialidades que acabam fazendo um apanhado maior. E, inclusive, para a nutrição, tem outras coisas que são mais importantes, né? E aí vocês complementam a gente. Isso, a gente trabalha muito a questão preventiva. Exato. Principalmente sistema nervoso central, para que a gente reduza o risco de declínio cognitivo, de demência, de Alzheimer, enfim. Ou mesmo um paciente que tem depressão, que tem dor crônica, que a gente sabe que ele tem mais chances de ter uma doença neurodegenerativa. Você vai protegendo os neurônios para evitar essa doença, né, o risco de acontecer. Então, tem muita parte preventiva, a nutrição trabalha muito nisso. A parte mais difícil é fazer o paciente entender que ele tem coisas que precisam ser feitas antes de o problema acontecer. Como tomar o ômega 3. Nossa, mas eu estou tomando ômega 3 e meu colesterol não baixou. Eu não vou passar ômega 3 a baixar o colesterol. Sim. Né? Eu vou passar ômega 3 por N funções e uma delas é porque ele faz parte da estrutura da membrana do neurônio. Exato. E tem muitos estudos. Saiu, inclusive, uma meta-análise no ano passado falando de EPA e DHA em reversão de sintomas de pacientes que têm Alzheimer. E a meta-análise fala, use 1,5 a 2 gramas de EPA mais DHA, associado a antioxidantes, astaxantina, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, porque isso, sim, ajuda muito a reduzir a velocidade de evolução dos sintomas de Alzheimer. Porque faz parte da estrutura da membrana do neurônio. Sim. Então, a gente não está inventando. Exato. E fala que uma pessoa que tem mais DHA no cérebro, de forma preventiva, então eu tomo DHA desde sempre, tem mais DHA na estrutura dos meus neurônios,
eu tenho menos risco de formação de placa amiloide. Sim. Então, nós vamos, nossa, para que eu vou tomar ômega 3 se eu não tenho nada? Prevenção. E outra coisa importante é assim, não é só tomar, né, Dani? Porque as pessoas querem muito isso. Fernanda, eu quero um comprimido. Eu vim aqui para tomar um comprimido para diminuir a minha chance de ter Alzheimer. Mas se você fizer toda essa prescrição e essa pessoa não fizer atividade física, não tiver uma dieta anti-inflamatória também, não viver estressado, não dormir, o sono é muito importante para essa pessoa, né? A gente sabe que não vai adiantar. E daí ele fala, não está adiantando. Mas não tem milagre se a gente não fizer um conjunto de coisas, né? Tem aquela charge que é bem clássica, né? A casinha do comprimido, que fica cheia, e da mudança do estilo de vida, que fica vazia. Tem uma pessoa só. E é isso, as pessoas hoje querem muito mais só o remédio, e só o remédio não segura, né, Dani? É sair do sofá mesmo, é se movimentar, é correr atrás mesmo pra gente colher lá no futuro, né? Isso, é ir na festa, porque... Nos bailes. Eu gosto de uma festa, gente. Pode chamar, né? Pode chamar que a gente vai. Um show. Eu só quero ficar pulando debaixo do palco, se botar uma faixa que eu vou. Meu Deus, o meu filho mais velho adora ir show comigo. Ai, que bom. E aí eu falei, meu filho, vamos aprender a viver. Viver é isso aqui, ó. Viver é você ir numa festa, você ir no show, você ir numa viagem. Gasta seu dinheiro vivendo. Isso também ajuda muito com a questão cognitiva, depressão, o manejo do estresse. Exato. Né? Não tem ômega 3 que resolve. Não tem. Né? Monoterapia, nem medicamento e nem suplementação. Monoterapia não resolve nada. Num estilo de vida que não tá legal. Então tem que ir. A gente fala muito em geriatria das blue zones, né? Isso. E eu faço a minha aqui, ó. Você assiste falando sobre ela, você quer mudar para uma delas, né? Sei, e são 5 lugares no mundo, né? Onde as pessoas vivem mais próximo dos 100 anos, mas vivem bem, né? Não é só viver, né, Dani? Chegar lá. Sobreviver, exatamente. É você viver com qualidade. E lá nessas 5 regiões... a gente vê que isso acontece, né? E aí todo mundo já fala, no Japão, né? Em Jundiaí. Jundiaí. No Japão. É lógico, tem sim, Okinawa no Japão, tem uma dessas blue zones, mas a gente tem aqui em Costa Rica, né? Então, assim, por que essa população já foram feitos vários estudos para saber o que eles têm em comum que faz com que eles vivam mais e melhor, né? É tudo isso que a gente está falando aqui, né, Dani? A dieta é totalmente diferente. Um come mais batata doce, o outro come mais... come pão, mas o pão de fermentação natural. O outro já come mais peixe. Então, o que tem em comum? E muito comum é o estilo de vida, né, deles. Eles não pegam o carro para ir na padaria, eles vão andando. Eles não usam o controle remoto, eles ligam a televisão, né? Os japoneses, eles têm aquela mesa mais baixa para se alimentar, então eles sentam e levantam o dia inteiro. Então, o fato de sentar e levantar, eu falo para o idoso, não quer ir na academia? Senta e levanta da sua cadeira em casa. A gente sabe que tem estudo com isso, levantar e sentar já ajuda muito a parte da musculatura da perna, né? Então, qualquer coisa que a gente consiga fazer para melhorar isso, né? E aí tem a questão de sair com os amigos, estar perto das pessoas legais, né? Porque os haters também é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa, daí não queremos, né? Exatamente. Então, tudo isso faz com que a gente viva muito melhor, né? Eu enxergo isso como... uma forma que, de repente, a minha mãe e minha avó viviam em todos os lugares. Né? Era uma coisa mais aquelas interior, festas da gente, né? Fazia aniversário. Paroquial. Exato, fazia aniversário. Minha mãe fazia aniversário num dia, meu pai no outro. Os meus tios iam nos 2 dias, né? Era assim, vamos falar tchau, até amanhã. E era uma delícia. Então, é essa socialização, é você encontrar com as pessoas que você gosta, estar ali comemorando, né? Comemorar a vida, né? Tão importante, tão bom. Por isso que eu falo que tem que ir na festa. Gente, a festa... Ela salva. As amigas salvam nossa vida. Total. Né? Faça a sua blue zone. Já que você não mora no Japão, você não mora na Costa Rica, você mora lá na sua casa. Em Sardenha, você pode morar em Jundiaí. Você mora em Jundiaí, você mora em Salvador, você mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Você precisa trazer um pouquinho da blue zone. Criar a sua blue zone, porque se né? todo mundo for
mudar para blusone, não vai mais ser Não blusone, vai ser exato. blusizone. Não vai dar certo, né? Daí o McDonald's vai junto, o Burger Isso. King não pode, Tá né? dando certo porque você não tá lá. Exato. Então, se você for, vai dar ruim. Faz o seu rolê, o seu bom rolê. Que Por aí. Isso, né? Uma dieta adequada, atividade física, horário para sono, horário para lazer, socialização. Escolhas alimentares, obviamente, né? Eu vejo que em qualquer lugar do mundo que seja, menos consumo de ultraprocessado, Isso. mais consumo dos alimentos que são típicos daquela região, Sim. menos rótulo, mais coisas de comida de verdade, que é o que preconiza a dieta do Mediterrâneo, Exato. né? Ou a dieta Mind, que é a junção do Mediterrâneo com a dieta DASH, que é comida de verdade. Acho que é muito legal falar sobre isso, né? Porque você deve ouvir muito mais do que eu, né? O que eu devo fazer de dieta? É low carb? É cetogênica? É jejum, né? Intermitente? O que eu posso fazer para envelhecer melhor, né? O que eu posso comer para envelhecer melhor? E a gente sabe que a dieta do Mediterrâneo e a dieta Mind são as dietas preconizadas por nós, né, Dani, para essa faixa etária e, na verdade, para todos nós, né? Tem um ser humano em você, a dieta do Mediterrâneo. É do Mediterrâneo, exato. Tem e é bem que isso. E acho legal falar para eles o que tem nessa dieta, né? Do que ela é rica, porque vão ver que é coisa do dia a dia, né? É comida de verdade. Primeiro que o teor de gordura saturada é baixo. A gordura animal, 10% do valor calórico total. Eu sei que andou rolando aí, vamos comer bacon à vontade, vamos comer banha do porco. Ok, você pode trazer esses alimentos para sua vida. 10% do que você come. Dá sim. É a gordura saturada baixa. E os óleos vegetais, óleo de soja, canola, milho, girassol, também esses tipos de gordura que são ômega 6, 10%. Então, uma das bases da dieta do Mediterrâneo, da dieta Mind, é o perfil da distribuição da gordura. Essas gorduras têm um teor mais baixo e as gorduras mono e poliinsaturadas são mais altas. O azeite, a castanha, o próprio peixe que tem ômega 3. Sim. Então, os frutos do mar. Então, esses tipos de gordura têm uma concentração maior nessa dieta, para ficar equilibrado com as outras duas. Sim. Isso, para você ter ideia, quando se analisa o perfil inflamatório de uma dieta, o marcador é esse, a distribuição do tipo de gordura que essa dieta tem. Então, se a gente fizer isso, e tem gente ainda que cozinha com óleo de soja, com margarina, não é. Para cozinhar, é o azeite de oliva em pequena quantidade, se não tem um pouquinho de manteiga, pequeno, porque é gordura saturada, 10%, e aí você vai usar para cozinhar. Não tem que colocar óleo em nada. E o produto industrial, compra um biscoito, óleo vegetal. Compra uma barrinha, óleo vegetal, um saquinho, óleo, tudo tem óleo vegetal. Sim. Então, a nossa dieta está assim de óleo vegetal. Pró-inflamatória. Sim. E outra é o perfil do carboidrato que a gente come. Se você come um carboidrato que a sua glicemia sobe. Isso também é o perfil de uma dieta pró-inflamatória. Exato. Não é para cortar o carboidrato. O neurônio vive de carboidrato. Ele não é o vilão, né? Mas existem melhores. O vilão é você. É você. Fazendo errado. Fazendo errado. Então, é o arroz, é o macarrão, é a batata, é o pão, de fermentação natural, de preferência, se for possível. Mas também não fique louca por causa disso. É a mandioca, é a tapioca, é o cuscuz, é a quinoa, é a granola, é a aveia. Isso na dieta é comida de verdade. Comida de verdade. Não é um biscoito se abrir o saquinho e tem lá gordura vegetal, tem açúcar, tem conservante, aromatizante, acidulante e escambante. É abrir menos e descascar mais, né? Exatamente. É bem isso. O pessoal tem... vamos descascar uma laranja, chupar uma laranja. Nossa, é caloria. Né? Mas pega uma barrinha low carb, tasca o sarrafo. Exato. Né? E tem medos que são totalmente sem fundamento. Exato. E é uma dieta muito fácil, assim, da gente fazer, gostosa, né? Tem várias receitas hoje que a gente vê e que é uma dieta que só traz benefícios para essa pessoa, né? Tem ovo, tem banana, tem queijo, tem leite, tem iogurte, tem peixe. Tem uva, tem suco de laranja. Exato. Tem castanha, tem comida, gente. Comida nas árvores, comida do bicho. Eu sou vegana. Ok, a gente ajusta a proteína para outra fonte. Exato. Hoje é tão possível isso, né? Eu sempre acho isso. Hoje é muito mais fácil fazer dieta. Tem tantas opções boas, né? E receitas boas. E que é super possível. Né? Mas sabe o que falta para as pessoas, Fernanda? Tempo de pararem e se organizarem.
tempo não que elas estejam correndo, é que elas dão prioridade para outras coisas. Exatamente. Porque o tempo você faz, né? Sai do Instagram, você Exato. monta um restaurante, tempo que você tem para fazer a comida. Se no sábado e no domingo você sair do Instagram, que você passa ali, sem querer, você passou 2, 3 horas ali no Instagram, você faz a sua comida da semana. Isso. Você já se organiza, já, né? Eu sou super marmiteira, você também é, que eu sempre te encontro, a gente com as marmitas, né? Uma rodinha. Com a rodinha, exato. Eu tenho café, o lanche da manhã, o almoço, à tarde. Mas é sobre isso, porque o dia que você esquece, você vai comer uma porcaria qualquer, o que aparecer, né? Aí você chega lá, tem uma bolacha, você abre a bolacha e come. Um pedaço de bolo. E daí, na fome, você vai comer. Então, se programe, coma direito, leve a sua marmitinha. Isso é... Hoje é chique. Não é feio, é chique. Trend, minha filha. E outra, o idoso saudável, um idoso autônomo, um idoso cognitivamente saudável, é um idoso que cuidou quando ele era antes de ele ser idoso. Exato. Não adianta você querer, eu fiz 60, agora eu vou começar a melhorar. Tem coisa que a gente não consegue mais reverter. Mas reverter, né? Toda hora é importante ele perceber. Mas a gente vai ter um resultado diferente. É diferente, né? exatamente. Eu tenho um paciente sensacional, de 90, que ele não parece ter 90 de jeito nenhum. E toda vez que ele entra, eu falo para ele, senhor, nossa, eu quero ser igual ao senhor quando eu crescer, né? E ele brinca sempre a mesma frase. O que a senhora está fazendo para chegar lá? Né, chegar aqui na minha idade. E é verdade. Aí eu falo para ele, não, o senhor sabe que eu tô. Não, eu sei que a senhora faz atividade física, eu sei que a senhora tá comendo direitinho. Então, e ele fala isso, eu jogo futebol no clube há não sei quanto tempo. E aí as pessoas falam isso para mim, porque eu quero crescer igual a você. Só que estão lá, tudo tomando cerveja, comendo pastel e não sei. Não, Fernanda, eu não fazia isso. Não fazia. Não é que eu não tomava minha cerveja, eu tomava, mas moderado. Eu comia eventualmente aquilo. E ele tem uma alimentação saudável até hoje, porque é hábito, né, Dani? Tudo que você comece, que você começa a se sentir bem, né? Porque é inevitável. Você começa a comer bem, você fica mais bem disposto, seu sono melhora, seu intestino melhora, tudo melhora, né? Quem tem infecção de urina, para de ter infecção de urina. Então, um monte de coisa vai melhorando. Então, por que não comer bem? Né? Aí, quando você percebe esse benefício, você fala, nossa, eu não quero mais comer aquela porcaria. Nem é tão gostoso. Nem é tão gostoso. Aí, você acha que comer no fast food e tal, você está sempre cansado, seu sono é sempre ruim, come aquele tanto à noite, né? Não, daí dorme mal. Então, é hábito, né? Quanto mais você faz certinho, as consequências aparecem, né? Exato. Ou seja, sempre é tempo, viu? Não sempre. Nossa, agora eu me lasquei, agora eu não fiz nada. Não. Se tem 10, 15, 20, 50, 80, comece quanto antes. Quanto antes, melhor. Não né? vai também. Não vai ficar esperando. Aí a gente não faz milagre, né? Não, né? A gente não pode fazer muita coisa. Então, eu tenho medo, sabe do quê? Eu sou tão cuidadosa que eu tenho medo de ver 130 anos. Quando não tem mais ninguém aqui, só fiquei só eu. Você. Ai, que chato, cara. Cadê a galera que eu conheço, né? O rolê. E ainda mais que eu sou mais velha do meu rolê. Né? Meu marido tem 7 anos menos que eu. E, consequentemente, os nossos amigos daqui são mais novos que ele. Então, primeira festa, primeiro date meu e dele foi uma pool party. Eu falei, como que eu vou na pool party com 43 anos e as amigas têm 32. Você tá me humilhando. Não, e arrasou, tenho certeza. Eu tive que ir na cara de pau e fui, né? Pra mim já foi. Então, eu sou mais velha do rolê. E eu preciso ter umas estratégias para reverter, sabe? Além do botox, do laser, né? Essas coisas, assim, que... Isso ajuda pra também. me adequar, né? É a vida. E tem que ir no geriatra, que você já tá demorando. Eu já quero. Quando é que tem consulta pra mim? Já tô me sentindo. Mas eu vou ganhar 10 com estrelinha, eu garanto pra você, viu, Fernanda? Vai, eu garanto Eu também. sou comportada, eu só precisava ser mais calma. Não, mas daí vai estragar, Dani. Já tentaram, assim, me tornar mais calma. Mas eu percebi que eu sou feliz desse jeito, então... Tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu aprendi a ser menos estressada. Eu tenho uma secretária em casa, a dona Luísa. Ela já tem mais idade, ela é venezuelana. E ela chegou um dia pra mim e falou, dona Daniela, com sotaque, né? Tem hora que a gente não se entende, porque ela, né? Eu nunca vi a senhora, ela me chama de senhora, é bem mais velha que eu. Eu nunca vi a senhora no sofá assistindo um filme, eu nunca vi a senhora ir dando ali um passeio no jardim.
sempre que eu estou aqui, a senhora está trabalhando 24 horas no escritório. Eu falei, mas eu nunca vi a senhora estressada. Ai, que legal. A senhora tá ali, senta, almoça, e volta e brinca com o cachorro, e vai no mercado, não sei o que, faz as coisas. A senhora não tá estressada. E eu não tinha percebido isso. Eu olhei assim, dona Luísa? Ela, A minha filha, quando chega do trabalho, ela chega xingando, ela chega esculhambando, ela chega com raiva. Eu não vejo a senhora com raiva. E eu, mas é porque eu tenho uma sorte, dona Luísa, de trabalhar com o que eu amo absurdamente. Então, o meu nível de estresse do trabalho, ele não é muito pequeno. Estressa, não é o que me estressa. Isso é muito legal. Isso. E aí eu vejo que as pessoas também adoecem, porque nem todo mundo tem a sorte de trabalhar e ser bom naquilo que ama. Então, o povo lá da Blusone também deve estar na vantagem. Deve estar na vantagem. Porque tem a parte ocupacional, que é um dos maiores fontes de estresse e de doenças mentais e físicas. Sim. Isso é muito interessante, porque, assim, muitas vezes eu escuto também isso, né? Fernando, por que você resolveu fazer geriatria? Tanta coisa para você fazer. Por que você foi resolver cuidar de pessoas idosas e, às vezes, até no fim de vida, né? Porque eu também faço cuidado paliativo, né? E eu tenho essa mesma sensação, assim, porque eu sempre gostei, desde a faculdade. Eu não gostava da pediatria, as mães, as avós, né? Eu falava, meu Deus, eu não gosto da pediatria, e nem do centro cirúrgico. Então, eu já ficava no ambulatório com as pessoas idosas. Daí eu chegava para o meu pai, porque eu fazia faculdade na minha cidade. Pai, você não sabe quem está internado? E contava, o fulano de tal. Então, assim, como que eu sei isso? Porque eu parei, sentei, conversei, olhei para aquela pessoa, né? E eu vejo isso todos os dias. Eu tenho vários dias que eu solto a caneta, só ouço as histórias deles, porque eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, com certeza. E é muito rico a gente fazer o que a gente gosta, né? Eu também, eu me sinto completamente apaixonada por eles. Sortuda, né? Minha filha vai ver um idoso no restaurante, ela fala, mãe, seu número. Meu número. O meu filho, mãe, lá na minha turma tem um menino com ansiedade, tem que marcar a consulta com você. Mãe, a minha amiga disse que a avó dela tem Alzheimer. Eu acho que ela precisa ir com você. E o meu filho encontrou um dia uma paciente minha na escola e ela, você é filho da Daniele Lodete? Ele, sou. Ele se achando que era meu filho. Porque vê como a gente faz aquilo que a gente faz no trabalho, né? Com amor, né? Então, é bom. Então, um elemento da Blusone aí, liga ali pro Xericaua e fala para ele incluir no estudo. Trabalhar com o que você gosta, se for possível. Porque o trabalho tá lascando a gente. É isso aí. Ó, doutora Fernanda, você tá vendo ali o cronômetro? Gente, eu achei que não ia passar tão rápido. Por isso que eu tenho que ir. O Ayan, pobre, não almoçou. Nossa, Ayan. Né, Ayan? A gente vai cuidar de você agora, Ayan. Vamos trazer uma marmita da próxima vez. Isso. E eu sempre gosto de encerrar o programa, assim, com as dicas. Assim, um resumo. Pra gente chegar ali, né, nos 60 mais. Pleno, maravilhoso, feliz. Uma dica ou algumas dicas de o que é que podemos começar a fazer hoje. Ou para quem já passou dos 60, o que ainda rola para fazer. Corre. Vai que dá certo. Vai que dá certo, ainda dá tempo. Isso. Ai, Dani, com certeza, atividade física. E musculação. Musculação, exatamente, né? Seria a dica ouro. Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, cuidar do seu estresse. Eu acho que é isso. Assim, se for pôr numa caixinha, posso escolher essas coisinhas? Eu escolheria essas. Ótimo. Né? Anotaram, né, gente? Porque se você não tem 60, você uma hora vai ter. E você vai lembrar da cara da doutora Fernanda dando sermão aqui no podcast, viu? Dani, obrigada! Que delícia! Eu acho que tem que vir de novo. Eu sempre chamo pra vir de novo. Tá bom, só chamar. Aqui, ó. Agora já perdi o medo, posso vir de novo. Vocês acreditam que a doutora Fernanda é maravilhosa desse jeito? Ela tava tensa. Tava tensa pra falar com essas câmeras aqui e olhar pra essa mulher que fala super bem, cheia de conhecimento. Não, eu só enrolo e o povo acredita. É porque é assim, descontraído uma que delícia. dá certo. Aí o Ayan ali, ó, o Ayan, ele já é acostumado. E ele trata bem a gente. Isso, traz da água para nós, ser hidratada e tudo certo. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o programa até o final.
E não esquece de a flechinha que encaminha para amiga 60 mais ou 60 menos, que você sabe que tá indo aqui, ó. Para que um já lado. tá precisando, né? Isso, tipo assim, aligera a amiga, porque o buraco tá bem ali na frente. E não deixe de comentar aqui o que você achou, sugerir até temas, fazer Sim. pergunta para a doutora Fernanda, que eu encontrar no consultório, eu encaminho para ela mesmo. Isso. E não esqueçam de também aplicar as coisas que a gente falou aqui para sua vida, porque uma hora você vai nos agradecer. Isso mesmo. Obrigada, doutora Fernanda. Agora obrigada, Dani. Telespectadores. Obrigada, gente. Beijo. Vou deixar aqui embaixo o Instagram de doutora Fernanda para vocês seguirem e incomodarem ela no direct. Pode tá acomodar. Ninguém incomoda, não. Pode falar. Um beijo. Beijo.